Sempre é um motivo de prazer e gratidão no nosso coração estarmos juntinho com você. Então, desde já, nós queremos abençoar a sua vida, abençoar toda a sua casa, sua descendência, e possamos ter aqui um tempo precioso e você também ter um dia assim maravilhoso na presença do Senhor. Então, desde já, seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Que o Senhor te abençoe nesse dia tão especial. Queremos ministrar sobre sua vida a paz que excede todo entendimento, né? Não a paz que o mundo dá, mas a paz que só o Senhor Jesus pode nos dar, que é assim essencial na nossa vida, né? Podemos ter falta de tudo, menos da paz de Cristo sobre nós. E eu queria aproveitar agora, logo no início, para mandar um abraço, um alô para o pessoal lá da cidade de Mutum, viu, pastor? Opa, que legal! Pessoal, bênção naquela cidade. E hoje tem lá minha cunhada, minha sobrinha, família grande. E assim, eles têm assistido, têm sido abençoados por esse programa. Então nós queremos abençoar e honrar vocês, que Deus abençoe e continue conosco, viu? Um beijo. Amém, glória a Deus, ó, um grande abraço para vocês. Quem nasce em Mutum é o quê? Mutuense. Mutuense. Então, um abração aos nossos queridos mutuenses aí. Obrigado, viu, pelo carinho e a audiência, no nome de Jesus. E olha, nós temos aí o nosso WhatsApp, você pode participar conosco enviando a sua mensagem, ou mesmo seu pedido de oração. É o 984029756. Então, ele já está disponível aqui para podermos ler a sua mensagem, ok? Então, evite ligar ou mesmo encaminhar mensagem de voz. Precisa ser mensagem digitada, tá bom? E eu tenho certeza que o tema de hoje vai ser assim uma grande bênção no seu coração, não é? E possa aí multiplicar, né? Ou seja, reproduzir a partir de você, alcançando outras pessoas e essas pessoas sendo também ricamente abençoadas, não é isso? Amém, com certeza. E hoje o nosso tema é servir a si mesmo ou o próximo. Amém. Nós vamos aprender isso hoje e trazer para a nossa vida, se nós estamos servindo a nós mesmos ou ao próximo. E o nosso texto está lá em 2 Crônicas 22, a partir do versículo 2, que diz assim: Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, mas reinou apenas um ano em Jerusalém. Sua mãe chamava Atalia e ele viveu e governou nos moldes da dinastia de Acabe. Sua mãe dava a ele os piores conselhos, e ele agiu mal diante do Eterno, pois tinha afinidade com a família de Acabe, tanto por casamento quanto pelas práticas pecaminosas. Depois da morte de seu pai, ele passou a seguir o conselho da família de Acabe, e fazia sempre o que eles ensinavam. Aliou-se a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para lutar contra o rei da Síria, em Ramote-Gileade. Ferido pelos arameus, Jorão voltou para a cidade a fim de se recuperar dos ferimentos sofridos na guerra contra o rei da Síria. Acasias foi visitá-lo. A visita de Acasias serviu para sua ruína, de acordo com a vontade de Deus. Quando ele chegou, ele e Jorão se encontraram com Jeú, filho de Nissim, a quem o Eterno já tinha autorizado destruir a família de Acabe. Jeú, que já tinha começado a eliminar essa família, encontrou os capitães de Judá e os sobrinhos que faziam parte da delegação do rei e os executou. Depois mandou seus oficiais procurar Acasias. O encontraram, capturaram e levaram de volta e Jeú o matou. Mas o corpo não foi abandonado. Por respeito a seu avô Josafá, conhecido por ter buscado o Eterno, com sinceridade, deu-lhe um enterro digno, mas não ficou ninguém da família de Acasias que pudesse suceder o trono. Meu Deus, essa é uma passagem muito forte, muito séria. Nós vemos aí gerações sendo destruídas por falta de entendimento, por ganância, e quando nós vemos essa condição de que não sobrou nenhum nessa geração, nós vemos quão grave é quando nós não nos entregamos, não nos rendemos todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Um reinado destruído por ganância, por falta de entendimento daquilo que o Senhor queria para a vida deles. Isso é muito sério, né, pastor? Bem, e esse é o propósito pelo qual, né, os líderes são chamados, vocacionados, né?
Eles são chamados para servir, não é? E não serem servidos. Não é? Esse foi o exemplo que o nosso Senhor deixou, não é? Ou seja, ele que era o Senhor, o Mestre, né? O Filho unigênito, não é? Então ele serviu, não é? A todos aqueles que o rodeavam, né? Os discípulos, e deu o maior exemplo de servo, né? Um servo que não se enriqueceu, um servo que não pensou nos seus próprios, né? Nos seus próprios benefícios. Por isso que ele já está falando a palavra servo, não é? Mesmo sendo o Senhor, Sim. não é mesmo? Ele agiu como um servo. Então, essa é a palavra, ó, aquilo que você quer que os outros façam, faça você primeiro, né, as pessoas. Então, esse é o maior exemplo. E aqui, essa história, ela é terrível, né? Ou seja, um dos maiores exemplos que nós temos aí de como se pensar nos seus benefícios, não é? E assim como nós temos o exemplo de Acabe, não é? Preocupado com seus cavalos e dar de alimentação para os seus animais, não é? E não estava nem um pouco preocupado com o povo. Sim. Então, são exemplos que nós temos para, justamente exemplos para não seguirmos ou fazermos igual, né? Mas na realidade buscarmos no Senhor, então, esse entendimento, ok? Nós temos aqui já algumas participações e eu quero já aqui colocar. Muito bem, muito bem, muito bem. Onde é que está que eu perdi? Jesus, me ajuda aqui. Opa. Vamos lá, vamos passar o que eu me perdi aqui. Vamos entrar aí no primeiro ponto. Esse princípio, nós vemos que ele se dá em toda a história de Jesus. Então, nós podemos entender que o princípio de ser servo, ele tem em toda a Bíblia. Porém, quando vem Jesus, vem à Terra e começa a caminhar no meio de nós, ele nos ensina com tanto amor, com tanta autoridade, sobre esse princípio de ser servo. Então, se você tem esse chamado, se você sabe que o Senhor te chamou para esse lugar de cuidado, de cuidar do próximo, de direcionar, de enviar, entenda, você precisa ter a sabedoria de Deus na sua vida, porque senão você pode colocar tanto a sua geração quanto todos aqueles que o Senhor confiou nas suas mãos em perdição. E foi isso que aconteceu aqui. Nós vemos uma história onde veio de gerações ali, gerações mortas, direções erradas, alianças com pessoas erradas. Então nós precisamos entender, aquele que é chamado por Cristo, ele precisa se separar para fazer a boa obra de Cristo. Ele não pode fazer alianças erradas só porque, por benefício próprio, por vontade de ter status, vontade de ser visto. Não, ele precisa servir. Aquele que quer ser grande, sirva. E é isso que nós vamos trazer hoje, para bater um papo aqui com você. Exatamente. E trazer esse entendimento para a sua vida. Amém? Exatamente. Então tá aqui, já me achei aqui. Amém. Muito bem, temos aqui DDD 31. Olá, bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz. Meu nome é Cléso. Quero pedir a vocês para que orem por mim, para que Deus trabalhe em minha vida, para que eu possa entender os seus planos em mim. Fiquem todos na paz do nosso Senhor, amém. Paz sobre a sua vida também. Vamos orar, não é? É importante isso, né? Buscarmos. E olha, às vezes talvez você não vai entender, não é? Mas é uma forma de Deus trabalhar em nós a respeito da nossa fé. Ou você crê e confia que Ele é teu Pai e Ele tem os melhores planos, sempre, não é? E você entender que também que a resposta certa vem dos lábios dele, então você caminha por fé, né? Você pode orar, Senhor, revela, mostra, mas provavelmente ele não vai mostrar. Ele quer desenvolver exatamente a fé na sua vida para você caminhar por fé, não é? Crendo que é óbvio que ele como o nosso Pai não daria pedra para nós comermos, quanto mais o nosso Pai Celestial, não é? Então, é isso que Ele quer trabalhar nas nossas vidas, no nome de Jesus, tá bom? Temos uma outra participação aqui, DDD 31 também. Bom dia, pastores da paz, peço oração por uma porta de emprego
para o meu esposo e para mim. Pagamos aluguel e precisamos muito trabalhar. Temos um filho, orem por uma porta de emprego. Né? Meu esposo é pedreiro, o nome dele é Vilcelli. Aí faz uma pergunta também: pastor, meu filho não foi consagrado, posso estar consagrando ele agora? Ele tem 2 anos, porque onde estávamos não quiseram consagrar. Não tem uma idade específica para consagração, né? Pode ser recém-nascido. A consagração, na verdade, nós entendemos aqui na Igreja Batista que nós apresentamos, né, os nossos filhos ao Senhor, assim como Ana apresentou. Então, nós apresentamos nossos filhos ao Senhor. Pode chamar de consagração, porque na realidade ele está sendo consagrado ao Senhor, não é? Então, não existe uma idade específica para fazê-lo, tá bom? Então, às vezes pessoas assim esperam 1 mês de nascimento, 2 mesinhos, 6 meses, 1 ano, depende dos pais. Tá bom? Então, você pode consagrar sim, ou pode apresentar a criança sem problema nenhum. Não sei onde você está frequentando. Então, também não entendi por que os líderes disseram que não podia, mas aí é eles que sabem sobre isso, né? Não sou eu. Tá bem? Então, fica tranquilo nesse sentido. Amém. Não é isso? Com certeza. Nós vamos falar aqui da lógica de Deus, né? E a lógica humana, do que é ser servo, do que é ser um líder servo. E o primeiro deles é a busca de poder e prestígio. Isso é muito grave, porque quando esse líder ele começa a buscar poder, ele não está ali, ele consegue envolver, ele consegue manipular um liderado a ponto de desejar algo e fazer com que aquele liderado entenda que é a vontade de Deus. Então, manipulação, né, uma coisa que é abominável aos olhos do Senhor. Nós precisamos entender que aquele que foi confiado a nós, nós iremos prestar contas dele. E é muito grave porque quando acontece essa questão do interesse do líder, fazendo com que a pessoa entenda que é do interesse de Deus, sendo que não é da vontade própria, ele pode causar ali uma ruína na vida desse liderado, trazendo perturbação, trazendo uma condição de desespero. Ele se afasta de Deus, ele se afasta da igreja, ele se afasta das pessoas, ele gera uma doença física e ele pode entrar numa depressão e causar até uma morte. Eu recebi, fica no meu celular, mas eu recebi um documentário de um professor de novos convertidos, de uma certa denominação, que uma nova convertida precisou fazer uma viagem. E ela já estava fazendo parte de um ministério. E ela viajou com a família. Quando ela voltou, a líder pôs ela de frente à igreja para confessar o pecado que ela havia cometido e por isso ela tinha se afastado da igreja. E não era nada disso, era só uma viagem. E ela ficou muito constrangida ali diante da igreja e falou: não tem nada, eu não fiz nada, eu não quero falar. E a líder interpretou como rebeldia. E ali ela tirou o nome dela do hall de membros diante da igreja, gerando nela um constrangimento tão grande. Uma rejeição pública. Uma rejeição pública onde ela entrou numa depressão e ela cometeu suicídio. Isso é muito grave. E esse professor fazia parte de um ministério de visita em lares, né? Lar de paz. Esse professor foi questionar o pastor porque ele não fazia parte do ministério, porque ele também não ia nas casas visitar as famílias e ele foi tirado da igreja, do hall de membros, porque ele estava em rebeldia, questionando algo daquele pastor. Então, a falta de entendimento, a falta de relacionamento com Deus, com a própria ovelha, faz com que as pessoas se precipitem e acaba levando a muitos à morte espiritual e até mesmo física. Então, a gente tem que vigiar muito quando nós estamos cuidando de pessoas, né, pastor? Exatamente. É uma situação super delicada, não é? A gente tem recebido ali muitas situações, não é? E que a gente precisa tanto dessa graça, desse favor, justamente disso que a Flávia está falando, desse entendimento de Deus, porque não somos melhores do que ninguém, nem tampouco estamos numa posição superior a ninguém, né? Fomos chamados para esse projeto de assistirmos as pessoas, de amarmos as pessoas, de cuidarmos das pessoas, né?
e de sermos instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar, não é? Então eu sempre falo para a equipe quando nós vamos ministrar numa cidade, numa igreja, nas Lagoinhas ou outras igrejas, não é? Eu sempre digo com a equipe que está viajando ou aqui mesmo dentro de Belo Horizonte, eu digo, olha, queridos, nós estamos indo para servir a igreja. Nós estamos indo para servir o corpo de Cristo. Não somos mais sarados que os outros, não somos melhores do que os outros, só porque nós estamos ministrando temas que visam justamente restaurar a igreja. Né? Todos nós estamos em processo, todos nós estamos aí caminhando, né, para sermos cada vez mais semelhantes ao Senhor. Então, por quê? Porque a gente ouve cada situação delicada, cada realidade, né? Então, isso é muito desafiante, mas a gente tem que buscar sabedoria no Senhor, e essa é a nossa proposta aqui, através desse programa, né? Trazer mensagens que geram restauração, cura na sua vida, e ao mesmo tempo também possa abrir o seu entendimento, trazendo sabedoria, né, para lidarmos coisas tão sensíveis, não é, que podem, na realidade, destruir a vida espiritual, ou mesmo, né, nesse caso, física, a pessoa abrindo mão da sua vida, do seu viver. Então, é um desafio, é um cuidado sempre latente que nós temos que ter, e sempre buscando do Senhor essa sabedoria, ok? Nós temos aqui uma outra participação, DDD 74, provavelmente interior da Bahia. Bom dia, estou muito ferida, precisei de ajuda, fui traída, quer dizer, preciso de ajuda, fui traída, mas não quero desistir do meu casamento, depois de 15 anos de casado. Não quero ficar com ferida no meu coração. Quero realmente seguir em frente com o meu casamento, mas confesso que estou com muita dor. Mas creio que Deus está comigo. Acabei de passar uma mensagem. Ok, não me identifiquei, ela só disse que é da Bahia. E eu estou perguntando para você, você que enviou essa mensagem, por favor, só me esclareça de que cidade da Bahia você é. Porque assim, a Clínica da Alma nós estamos assim, espalhando pelo Brasil, não é? E aí na Bahia nós já temos assim começando uma base, né, da Clínica da Alma através das nossas igrejas da Lagoinha. Então nós queremos saber assim para poder ajudar você, né? Então de que cidade você faz parte da Bahia para nós podermos aí te ajudar, e a pessoa que está trabalhando conosco, né, está também aí formando uma equipe para poder assistir, em primeiro lugar, as nossas igrejas e, consequentemente, as outras denominações, né, para ser um canal de bênção, tá certo? Mais uma participação, DDD 84, bom dia, amados, Deus abençoe vocês e todos que faz a Rede Super. Amém. É a Suzete de Mossoró. Suzete, obrigado pelo seu carinho. Recebemos aí a bênção, né? Em nome de Jesus, toda a equipe, pessoal da produção, amém, da técnica, do áudio, né? A direção toda daqui da Rede Super. Bom dia, pastores. Peço orações para o meu cunhado, que vai fazer uma cirurgia na sexta-feira. O nome dele é Walter. Está meio complicado a saúde dele, né? E é Arsênia Teles, do Piauí. Sou evangélica da Igreja Batista. Um bom dia para você. Nós vamos orar assim em nome de Jesus. Cremos aí na recuperação e cremos na cura. Bom dia, pastores, a paz do Senhor. DDD 31. Tenho sentido um desejo muito grande de ministrar a palavra de Deus, mas tenho dificuldade de falar para muitas pessoas. O que eu devo de fazer para superar isso e fazer a vontade de Deus? Sou de Mário Campos. Muito obrigado. Essa é uma das situações que eu vivi anos atrás na minha vida, né? Ou seja, essa dificuldade que eu tinha de estar à frente de pessoas, de público, me sentia um complexo de inferioridade, medo, insegurança. E o que eu fiz? Eu fui buscar ajuda, eu fui buscar cura para entender o porquê isso, não é? Então, depois de alguns anos, né, já faz
bom tempo, né? Hoje estou liderando um ministério, né? Me prego, ensino, ministro, e eu só posso dizer que é graça e o poder curador. Então busca ajuda, né? Você, Mário Campos, aqui pertinho do lado, né? De Belo Horizonte, e nós estamos à disposição para te ajudar ali na Clínica da Alma, né? Então você pode entrar em contato, marcar um dia que você vai vir aqui a Belo Horizonte, dar uma passadinha ali na Rua Manuel Macedo, 1324, que é a mesma rua da igreja, né? E sempre de segunda a sexta, de 8 até as 18 horas, nós estamos ali abertos para poder assistir e ajudar você, tá bom? Então é só você procurar, busque ajuda. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, né? Com certeza. Amém. Faz o teste, começa pregando para um. Isso, depois é assim. O Senhor vai te conduzindo até chegar onde Ele já propôs para a sua vida, para o seu coração. Amém? Nós temos uma outra lógica aqui, pastor, lógica humana gravíssima, que é o aumento de riqueza e elevação de status. Então, essa é a lógica humana. É a humana. Quando esse líder, ele tem essa lógica humana na vida dele, essa condição de buscar status, de querer aumentar suas riquezas, né? Isso é muito sério, porque ele traz ali, não um ensinamento da palavra de Deus, ele começa a falar de si próprio, ele começa a pregar sobre ele, e dali não sai vida. Nós somos quem? Nós somos o quê para sair alguma coisa de nós? Se não for o Senhor na nossa vida, de nós não sai nada bom. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Então, quando a lógica humana prevalece na vida de um líder, ele fala de si mesmo, ele usa o altar como um comércio e ali não vai haver vida. Ele vai se transformar num sepulcro caiado. Exato. Porque por fora está muito bom, mas por dentro não tem nada, não está exalando Cristo, não está saindo nada de bom, porque ele está falando de si mesmo. E o de si mesmo, se não houver Cristo, não existe nada ali que vai prevalecer. Então nós precisamos entender que essa lógica humana tem que ser retirada da nossa vida se ela existe em nós. E qual que é a lógica de Deus para isso? A lógica de Deus é ver os outros irmãos como irmãos que se completam. Ok. É bom a gente fazer esse comparativo, a lógica humana com a lógica de Deus, não é? Então, o primeiro que nós vimos aí, qual que é mesmo, capitão? Busca de poder e prestígio. E a lógica de Deus é busca de amor e serviço ao outro. Aí. Que lindo. É sempre essa perspectiva, né? Exatamente. Para os outros. Essa segunda que nós comentamos, então, é a questão aí de ser... Aumento de riqueza e elevação de status. E aí, então, a lógica de Deus aumento de bem-estar do povo. Aumento do bem-estar do povo. Então, bem-estar. Não quer dizer assim, eu não gosto de ser muito radical nessas questões, né? Eu não estou dizendo que o líder vai ter que ser paupérrimo. Não é isso que nós estamos falando. Nem é essa a vontade de Deus. Na verdade, é que nós possamos ter o suficiente para suprir nas nossas casas, os nossos filhos, sermos agentes abençoadores. E aí, queridos, é uma lógica divina. Se você é um agente abençoador, não tem como você não ser abençoado, entende? Então, não é que o líder faz para receber em troca, não é isso. É uma lógica natural. Então, você serve, você se dá, você serve financeiramente, você serve com o seu tempo, você serve com a sua família, você serve qualquer tempo. E é óbvio que Deus conhece as motivações do nosso coração, você vai ser abençoado, não é? Se você é um agente abençoador, é natural que você vai ser abençoado. De que forma? Há muitas maneiras, né? Então você não faz pensando em ser abençoado. Você faz porque você sente prazer de fazer e você entende que você foi vocacionado para fazer isso. Então você serve com naturalidade, sem murmurar, sem se queixar, não é? Então você faz. E aí a bênção vem de várias formas, não é? Com certeza. Vamos ver o ponto 3 aí, só para Vamos. gente. Ver o outro como inimigo e competidor. Você vê. Será que não tem isso entre os nossos líderes, não é? Evangélicos, líderes de igrejas, líderes de ministério?
essa coisa de ver um outro ministério como um competidor, não é mesmo? E às vezes a gente anda por cidades menores, né, no interior, outros estados, e aí já falam pra gente como tá chegando, ó, não, lá é a outra igreja, é um ciúme de um pastor para outro. Não, mas não existe aqui o conselho de pastores da cidade. Mas por trás dos bastidores é aquela competição, disputa por ovelha, disputa por membro, enfim. Eu não estou aqui para acusar ninguém, nem tampouco apontar o dedo para ninguém. Na realidade, nós estamos trazendo um tema em cima de um texto bíblico e todos nós sabemos que é real, mas nós cremos que isso é passível de ser mudado, transformado. Você não crê comigo? Eu creio, porque a lógica de Deus desse terceiro qual que é? Ver os outros como irmãos que se completam. Ver os outros como irmãos que se completam, entende? Então, eu vejo quantas vezes o nosso líder, pastor Márcio, sempre falando, afirmando que nós estamos abrindo Lagoinhas. Aliás, não é abrir, né? Essa é a realidade, né? As Lagoinhas estão nascendo, né? E o pastor Márcio sempre reafirma isso. A igreja a gente não abre, a igreja nasce, ela nasce, né? E aí, então, estão nascendo muitas Lagoinhas em muitas cidades, estados, fora do Brasil, graças a Deus por isso. E às vezes gera insegurança nos nossos irmãos líderes, pastores. E o pastor Márcio sempre enfatizou, nós não estamos chegando para competir com ninguém, não estamos com o propósito de separar, dividir ministério, né? Não, nós estamos entrando com o propósito de ganhar para Cristo e sermos parceiros e unir as forças naquela cidade ou naquele estado, para quê? Para que as trevas sejam derrotadas e o reino de Deus seja estabelecido, não é? Então essa é a perspectiva que a gente tem, ok? Vamos lá, temos outras participações, o nosso querido irmão, o Pantoja, né, lá de Tucuruí, no Pará, sempre conosco, né, DDD 94. Quero dizer como me sinto muito feliz quando ouço profecias de pastores dizendo que eu vou ser um grande pastor quando estou fazendo campanhas na igreja. Eu creio no nosso Deus, que Deus venha abençoar maravilhosamente todos vocês. Amém. Amém. E olha, querido, se existe isso no teu coração, viu, Pantoja, de servir, de ser um grande preletor, então comece sendo um grande servo, viu? Então comece sendo um grande servo, porque quem vai te levantar e te colocar como um pastor, como um grande ministro, um pregador, ganhador de almas, é o Senhor. Então seja um grande servo, não te preocupa não com os primeiros bancos, não te preocupa com coisas nesse sentido, sabe? As profecias, eu recebi muitas profecias também, só que eu nunca me vi como tal, né? Que eu ia ser um pregador, eu ia correr o Brasil trazendo uma palavra de vida, de restauração, de cura, iria para muitas nações, isso anos atrás, né? Mais de 15, 20, 25 anos atrás, eu ouvi essas palavras. Olha, você vai cruzar muitas fronteiras entre nações. Eu achava isso tão longe, mas tão longe. Me sentia tão incapaz, não é? E até que uma vez, no Rio de Janeiro, quando nós morávamos em Niterói, um pastor foi usado para dizer, olha, eu vejo você como uma Bíblia na mão. E eu vejo assim você falando e saindo dos seus lábios assim como um mel. E esse mel escorrendo. E eu vejo muitas pessoas se alimentando desse mel. E sai dos teus lábios e das escrituras. E eu vejo muitas pessoas se alimentando desse mel. E elas, cada vez que elas se alimentam, elas são curadas tanto de enfermidades no corpo como enfermidades na alma. Eu disse, meu Deus, quando que isso vai acontecer? De que forma que isso vai acontecer? Né? Isso era lá por 97, 98, por aí, quando eu recebi as palavras, eu disse, meu Deus, nunca vai acontecer isso, porque eu não me vejo assim. Hoje, quando eu paro para pensar sobre isso aqui na televisão, nos eventos, na própria sede do ministério,
E as pessoas vêm me dizer, pastor, que palavra. Eu disse, glória a Deus, por isso que não sou eu. É o Espírito que habita em mim e escolheu me usar para isso. Eu estou falando isso porque Ele pode fazer de você a mesma coisa, sabe? Então, eu entendi que começa tudo como servo, né? E eu fazia isso, e servindo como diácono, como às vezes sem cargo nenhum, abria igreja, limpava a igreja, lavava banheiro, fiz isso muitas vezes, né? Entendendo que aquele que tem poder para me colocar lá na frente, ele vai fazer no tempo dele. Então ele precisou tratar da minha alma, tratar das feridas, dos meus problemas que eu tinha, não é? Para depois então me colocar lá na frente, né? E eu só vejo isso por graça. Não existe outra explicação, só graça. Com certeza. Amém. Benção. E essa condição aqui do ver os outros irmãos como se completam, nós sabemos que aonde existe a comunhão, né? A união ali, o Senhor ordena a sua bênção. Então, imagina se existir comunhão entre dois irmãos, que bênção. Se existir comunhão em um ministério, que bênção, vai frutificar mesmo. E se todos os ministérios viverem em comunhão, em unidade, aonde o Senhor vai enviar a bênção dele, essa igreja só tem a romper, a vencer, a crescer. Então compreenda, seja você um instrumento de cura, seja você aquele que não leva aquilo que não é pão para o outro, para o próximo. Então ministre vida, seja aquele que faz a diferença no seu ministério, na sua igreja, na sua casa. Nós entendemos que o Senhor, Ele cumpre todas as promessas. E se Ele diz que Ele ordena a bênção, é porque Ele vai ordenar a bênção ali onde existe comunhão, relacionamento. Isso é muito importante, porque hoje, nesses dias tão atuais que nós vivemos, ter um relacionamento saudável, viver ali ministrando vida de Deus, requer tempo, requer disponibilidade, requer vida, né? E muitas das vezes nós temos que renunciar à nossa vida para levar a vida do Senhor para a vida do próximo. Então você que tem esse chamado, você que está vivendo aí essa vida de Deus, sabe, nós sabemos que existem muitos conflitos, né? Tanto na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, mas saiba que você pode ser esse instrumento de cura na vida das pessoas. Não queira se ajuntar com o mal, não queira fazer aliança com aqueles que não são do Senhor. Faça aliança com aqueles que são do Senhor, que levam vida, né? Fique perto daqueles que exalam a Cristo. E isso vai fazer com que você, a sua casa, o seu ministério cresça em abundância. Porque é a vida de Deus sobre nós, vida em abundância. Não tem nada pouco, né? São muitas as bênçãos do Senhor sobre aqueles que obedecem a Deus, obedecem aos estatutos. Então, viva esse tempo com o Senhor de vida e vida em abundância. Amém? Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Temos aqui outras participações. Bom dia, DDD também 84. Bom dia, abençoado, dia abençoado para todos deste canal. Quero desejar um final de semana abençoado para todos, agradecer a Deus por mais uma semana ter permitido eu acompanhar a Clínica da Alma, não é? E se Ele permitir, estarei acompanhando na semana que vem. Amém. Glória a Deus. Nossa querida irmã Célia, lá de Currais Novos, né, no Rio Grande do Norte. Obrigado, viu, Célia, sempre pelo seu carinho e a sua participação aqui conosco. Você tem um dia abençoado também, né, para a glória do Senhor. Ok. Temos outras participações. Aqui diz assim, DDD 32, a paz do Senhor, pastor e pastor, aqui em Juiz de Fora tem a Igreja Batista Lagoinha. Você sabe se tem Clínica da Alma? Obrigado. Ainda não, não é? Ainda não. Nós tivemos assim organizando aí a agenda para fazermos a clínica lá, mas nós, esse ano a agenda foi assim, um absurdo. Aliás, está sendo, né? Mas cremos que para o ano que vem, né, nós vamos acertar com os pastores para a gente poder fazer a clínica lá e a partir daí, então, nós começarmos a levantar uma equipe para treinar, né, essa equipe. Graças a Deus, hoje nós temos uma equipe muito boa, a gente pode
enviar 2, 3 pessoas para treinar, ministrar na vida desses irmãos. Então, por enquanto ainda não em Juiz de Fora, mas eu creio que vamos ter sim no nome de Jesus, viu? Então, nos ajude em oração, viu? Nos ajude em oração. Mas olha, procure o pastor ali e eu tenho certeza que você já vai começar a receber aí uma assistência naquilo que você precisa, né? Você está necessitando. Bom dia, DDD 32. Bom dia, Clínica da Alma me ampara há muito tempo através dos excelentes temas abordados. Oh, que bênção, viu? Sou evangélica da Igreja Batista, aqui também, de Juiz de Fora, do pastor Samuel. Meu nome é a Denise, que vocês sejam abençoados. Amém. Consegui superar a depressão através de vocês. Puxa, bênção. Que bênção, viu? Muito nos enche o nosso coração de gratidão através da Rede Super. Obrigado, viu, Denise? Que o Senhor continue a fazer a obra que Ele iniciou na sua vida. E a glória toda seja dada a Ele, viu? No nome de Jesus. Bom dia, eu sou Maria Helena, moro em Porangaba, interior de São Paulo. Congrego numa denominação, peço oração pela minha vida, pela vida do meu noivo, Clóvis. Estamos com um casamento marcado e peço a intervenção de Deus através das suas orações. Tive o privilégio de conhecer essa maravilhosa igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Ok, vamos aqui para mais uma para a gente poder terminar ali. Bom dia, meu nome é Bruno, de São José dos Pinhais, ali do lado de Curitiba, né? Peço oração pela minha esposa, Camila, e filhos, Emanuel, Isaac e Davi, por um direcionamento de Deus para nós. Amém. Em nome de Jesus, não é? Nós vamos orar assim, pedindo aí a intervenção do Senhor. Mais uma aqui. Bom dia, DD 31. Bom dia, pastor. Liguei a TV nesse momento, fazendo busca de canais e tive vontade de enviar-lhe esse WhatsApp. Estou precisando de oração, minha vida está cheia de tribulações. Sou de BH, meu nome é Jusileia. E peço que ore por mim e minha família, assim nós vamos orar já, não é? Por você e todos os pedidos que citamos aqui, viu? Amém. Então nós vamos finalizar aqui com a lógica humana, motivação de remover e matar a oposição. Mas a lógica de Deus é motivado a atender necessidades e fazer crescer a causa. Uau! Muito lindo, né? E por último, o resultado. A lógica humana é Ele ser glorificado, mas a lógica de Deus o resultado é a glória de Deus, a glória é para o Senhor e não para mim. Então nós temos que entender o nosso lugar como servos, líderes servos, que é o que o Senhor nos chamou para ser. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.